Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vou começar a mensagem de hoje falando um dito popular. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Quando declaramos isso, estamos dizendo para alguém o seguinte: se você me ajudar, eu te ajudo também. Ou seja, é uma troca de favores. Mas nem sempre ambas as partes cumprem as promessas ou podemos dizer os favores. Não é assim que acontece? Na Bíblia temos um homem que foi injustiçado pelos irmãos, vendido como escravo para o chefe dos eunucos de Faraó e depois preso em uma pedreira. Estou falando de José do Egito. Para quem não conhece a história, vou resumir bem rápido só para vocês entenderem a mensagem. José era caçula entre os irmãos e o mais querido pelo seu pai. Ganhou até uma túnica colorida feita por Jacó, seu pai. José, desde muito novo, estava tendo sonhos em que ele era colocado em uma posição mais alta do que os irmãos, e conta isso para eles, que passam a o invejar e o odiar. José uma vez foi atrás dos irmãos, a mando do pai, para ver o que eles faziam. Eles estavam pastoreando as ovelhas do pai, mas demoravam a voltar. Quando viram José, se reuniram e queriam matá-lo. Mas Rúben, um dos seus irmãos, não deixou e decidiram juntos jogar ele em uma cova e depois venderam ele como escravo. Chegando no Egito, foi vendido a Potifar, chefe da guarda de Faraó. Potifar tinha uma mulher que tentou seduzir José e não conseguiu, e com raiva disso, incriminou ele, que foi lançado em uma pedreira. Depois de um tempo que ele estava lá, chegaram dois homens do palácio de Faraó, um copeiro e um padeiro. José ficou com a missão de cuidar dos dois. Os dois tiveram um sonho, e José interpretou o sonho dos dois, sendo que uma coisa boa iria acontecer ao copeiro e uma coisa má ao padeiro. E após a interpretação do sonho, José fala com o copeiro. Vejam o que José fala com ele. Gênesis capítulo 40, versículos 14 e 15. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Aqui começa a nossa mensagem. José pede o que para o copeiro? Um favor. Uma mão lava a outra. Eu te ajudei aqui com o seu sonho. Depois, não esqueça de me ajudar com Faraó. Só que o copeiro esqueceu de José. Esqueceu. Quantas pessoas não agem da mesma forma que este copeiro? Não recebem algo bom de alguém e depois esquecem e não retribuem o favor. Aí você vai pensar, mas na história de José, ele não fala para Faraó de José? O copeiro não fala depois? Sim, fala, mas vejam que ele esqueceu e quanto tempo isso levou. Gênesis capítulo 40, versículo 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Viram como ele esqueceu? Esqueceu. Agora vejam quanto tempo levou isso. Gênesis capítulo 41, versículo 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estavam em pé junto ao rio. Já haviam se passado 2 anos, e o copeiro ainda não havia se lembrado de José. E isso só aconteceu dele lembrar porque Faraó teve um sonho que ninguém interpretava. Aí o copeiro lembra na prisão, lembra do que José fez por ele. Como isso é ruim, não é verdade? Você ajuda uma pessoa e acaba sendo esquecido, ainda mais no lugar em que José estava, em uma pedreira, lugar onde os escravos carregavam pedras pesadíssimas para as construções, lugar de puro sofrimento.
Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Sabe que José sofreu ali e foi esquecido. Você estender as mãos para uma pessoa e depois não ter a devida retribuição. Mas você deve estar pensando, José só interpretou um sonho, já não iria acontecer mesmo? Será que iria? Quantos sonhos você já teve em sua vida que ainda não se tornaram realidade? Quando José interpreta, ele estava sendo usado por quem? Por Deus, na verdade. E quando alguém é usado por Deus, as coisas acontecem. Não fica somente em sonhos. Os sonhos se tornam realidade. José, após 2 anos, é lembrado e é levado até Faraó e interpreta o sonho de Faraó. E Faraó coloca José como governador do Egito. Mas José sofreu até chegar o seu momento. Ele era um adolescente, ainda quando foi vendido pelos irmãos, e após muitos anos, o sonho que ele teve lá no comecinho da nossa história acontece. Mas sabe por que isso? O porquê desta demora? Porque quando o sonho vem de Deus, acontece no tempo de Deus e não no nosso tempo. Deus, às vezes, nos leva por caminhos estranhos para que se cumpra aquilo que Ele nos preparou. José foi ou não levado a uma terra estranha? O Egito para ele era uma terra estranha. Sim, ele foi levado. Passou ou não passou por coisas pesadas e estranhas na vida dele? Passou, e passou com louvor, sendo fiel a Deus. Em nenhum momento vemos na história de José ele blasfemando de Deus ou murmurando dizendo algo tipo: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que todo esse sofrimento? Nós, às vezes, por muito menos, questionamos a Deus, e por causa desses questionamentos e murmurações, Deus às vezes deixa de operar em nossa vida. Ou Ele deixa de operar naquele momento e prolonga por mais tempo, até que aprendamos a parar de murmurar e questionar os seus caminhos. Todas as coisas para a nossa vida que são determinadas por Deus é no tempo dele, não no nosso. Aprenda isso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Às vezes parece que está demorando o processo. O processo às vezes é lento. Mas sabe por que às vezes é lento? Porque Deus está preparando o melhor. Deus não nos dá qualquer coisa. No processo de José foi ou não lento? Ele levou anos até ser colocado na posição de governador. Mas querem ver uma coisa? Quando está na hora da bênção acontecer, ela vem depressa. Ué, pastor, não entendi. O senhor disse que o processo é lento, mas a bênção chega depressa? Então entenda agora o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Quando José passa anos no Egito, parece que tudo está demorando para ele. Mas para Deus não havia demora. Havia o tempo certo de acontecer. E quando a bênção vai chegar, ela se apressa. A bênção se apressa para chegar até você. Gênesis capítulo 41, versículo 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Viram como José foi tirado da masmorra? Ele foi tirado à pressa. Ele foi apressado. Quando chega o tempo de Deus para a sua vida, as coisas vão acontecer de tal maneira que você nem esperava que iria mais acontecer. José estava ali na pedreira. Há 2 anos, creio eu, que ele não esperava mais que o copeiro lembrasse dele. Mas eu vou te dizer uma coisa agora. Não é o copeiro, ou o padeiro, ou qualquer outro que tinha que lembrar de José. Quem tem que lembrar é Deus. Quem tinha que lembrar era Deus, e foi Ele que lembrou. E Deus, por José ser fiel a Ele, nunca o esqueceu. Largado naquela prisão, Deus nunca esqueceu dele. Deus tomou conta de José desde que foi lançado em uma cova e foi vendido pelos irmãos. Então, não espere muito das pessoas, espere muito em Deus, pois quando nós somos fiéis a Deus, Ele é fiel conosco. Não precisamos de favor de ninguém e nem precisamos fazer favor a ninguém. Uma mão lava a outra? Será? Para certas pessoas, isso não existe. Mas quando somos fiéis a Deus,
pode ter certeza que Ele não nos esquece. Ele é sempre fiel. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra maravilhosa o Senhor nos deu hoje. Que palavra para poder encher o nosso coração de fé. Encher o nosso coração de paciência também. Porque às vezes nos apressamos em querer conseguir as nossas bênçãos. Mas tudo é no seu tempo, no tempo que o Senhor determina. Porque o Senhor sabe o momento certo de entregar a nossa bênção e o momento certo de fazer as coisas. Não devemos nos apressar, nem devemos murmurar nem reclamar, pois o Senhor sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor todos os dias nos ensina a ter paciência, a saber esperar. Que possamos sim ser pessoas com mais paciência, pessoas que sabem esperar e confiar em Ti, sendo fiéis, fazendo aquilo que Te agrada e não nos afastando da Sua presença. Foi assim que José fez e foi assim que o Senhor o abençoou. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos manter firmes e fiéis a Ti, para que possamos alcançar o melhor do Senhor. Que a nossa vida seja moldada pelo Senhor. Te damos liberdade para isso. Pai, Te pedimos isso hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que essa mensagem tenha falado forte ao seu coração. Que essa mensagem seja uma mensagem que você transmita para muitas pessoas, porque às vezes as pessoas estão apressadas, querendo algo rápido de Deus. Mas é no tempo dele, é no tempo de Deus. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.